Aproveitar aqui, a gente vai aproveitar e vai gravar, então seja todo mundo bem-vindo, quem é do PG-ON, quem é do PGJ316, quem não é de nenhum dos dois PGs, como Everaldo e Tiaval, se bem que Everaldo já é de casa, acho que até Tiaval lá na Serra já estou considerando de casa já, porque já estamos aí nessa caminhada há um tempo. Semana passada eu não pude dar o estudo, então para o pessoal do J316, a gente vai estar ainda no capítulo 6 e avançar só semana que vem. Mas é bom que vocês vão ver uma outra forma de apresentar. A Thaís tem uma forma, eu tenho outra. Claro que vocês estavam se divertindo, porque a Thaís faz um monte de palhaçada. Eu já sou um pouco mais sério para falar. Então, isso muda um pouco o estilo de fazer as coisas. Eu vou ver com ela uma forma da gente, de vez em quando, faz um, de vez em quando faz o outro. Mas hoje o Theo, como o Everaldo que vocês estão vendo aí, ele ficou segurando a Thaís até depois do horário, resolvendo o problema. E aí o Theo falou, agora é minha, então não teve como ela estar aqui com vocês, não. A culpa é do Everaldo, podem brigar com ele, vocês terem que me aturar. Mas vamos lá. Hoje eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu tirar a questão aqui de participantes. Tem uma tela aqui que eu não estou sabendo tirar. Por quê? Tá. Compartilhar a tela. Cadê você aqui? Beleza? Todo mundo está vendo aí? Beleza. Então, vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre amor e perdão dentro da formação do discípulo. A gente vem aí, né? A ideia é formar discípulos de Jesus. A gente vem estudando uma série de coisas que formam um discípulo de Jesus. E uma das coisas extremamente importantes, então, é aprender sobre amor e sobre perdão. É um assunto que faz diferença. Jesus, de forma muito direta, disse para nós em João 13, 34 e 35, um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vamos começar com esse texto. É bom que eu vou começar a mostrar a vocês um pouco de como a gente faz para estudar um texto. Então, presta atenção. Primeira coisa, Jesus, ele deu um mandamento. O que significa mandamento, gente? Fala para mim. Me ajuda aí, vamos lá. O que é mandamento? É uma coisa que a pessoa manda. Não, porque você Ok, é uma coisa que a pessoa manda. Mas vamos melhorar isso. Vamos lá, mais uma palavra. O que é mandamento? É uma ordem. Uma ordem. Ora, se é um mandamento, né, se é uma ordem, eu posso ou não cumprir? Deve. Sim, devo, mas significa que eu tenho capacidade. Então, o que eu quero dizer com isso? É que o mandamento é amem-se uns aos outros. Então, o amor, ele não é algo como a gente aprendeu no mundo. No mundo, a gente aprende que amor é um sentimento. Sentimento, você tem controle? Sim ou não? Não. Se sentimento eu não tenho controle, então, se o amor fosse um sentimento, Jesus não podia dar essa ordem, porque ele daria uma ordem que a gente não poderia cumprir. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é que amor, ele é um mandamento. Por quê? Porque amor é um comportamento e não um sentimento. Sentimento é só uma parte do amor. Então, não tem essa história de que eu controlo ou eu não controlo. Jesus, por exemplo, certa vez falou, ame seus inimigos. Ora, se amor é um sentimento, a última coisa que eu poderia fazer é amar o inimigo. Então, Jesus está mostrando para nós que amor, no sentido de mandamento, é algo que eu posso realizar. Se é algo que eu posso realizar, o amor não pode ser apenas um sentimento, mas ele exige um comportamento. Se vocês olharem 1 Coríntios 13, vocês vão ver que 1 Coríntios 13, que é o caminho do amor, tem alguns sentimentos, mas ele é praticamente 70% a 80% de um comportamento que eu posso executar mesmo que eu não goste da pessoa. Então, Jesus não está dizendo gostem uns dos outros. Ele está dizendo amem uns aos outros. E o amor pode ser realizado mesmo para com as pessoas que eu não gosto. E Jesus coloca uma outra coisa muito interessante. Ele diz como a gente deve amar. Vocês conseguem identificar no texto como a gente deve amar?
Como eu os amei. Como eu Eu os amei. amei. Perfeito. Então não é o amor do jeito que eu quero. Não é o amor do jeito que eu acho. É o amor de Cristo. É da mesma forma que Cristo amou, eu preciso amar. E aí vem a grande pergunta: como é que Cristo amou? Vamos lá, me ajuda aí, gente. Como é que Cristo amou? Vocês estão na igreja, a maioria de vocês está na igreja há muitos anos. Ninguém se arrisca, tão com medinho? Tá com medinho. Fala Pode sério. tentar aí, Rogério, por favor. Salve essa galera, Rogério. Apresenta aí, Rogério. Eu passo a pergunta para a Rayane. Acreditável. Meu Deus. Gente, o amor de Jesus, que na palavra de Deus geralmente é usada a palavra ágape. Ele significa um amor que não depende do que o outro faz, não é um amor de interesse. É um amor que surge dentro de nós, independente do outro. Deus, a Bíblia diz o seguinte, que Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Então, o que ela está querendo dizer? Que Deus está aí chegando aí. Que Deus nos amou mesmo quando nós éramos rebeldes, mesmo quando nós fazíamos as coisas erradas, mesmo antes de ter Jesus no nosso coração, Deus já nos amava. Então, o amor de Deus não depende daquilo que a gente faz. É muito fácil, e o próprio Jesus, ele diz assim, se vocês só cumprimentarem, só amarem quem é legal com vocês, o que adianta isso? Então ele está dizendo que o amor ele precisa surgir de dentro de nós, ele vem de Cristo e nós somos como um cano, por onde já viu aquelas mangueiras por onde passa água? É como se a gente fosse uma mangueira, o amor de Cristo flui em nós. Então ele não depende que as pessoas façam algo que a gente goste. Por isso Jesus também fala, ame seus inimigos. Porque o amor de Cristo ele não depende do outro. Cristo morreu por nós e morreu por pessoas que cuspiram nele, que bateram nele, que fizeram um monte de coisa errada. Ele morreu por nós que fazemos pecados contra ele, que o ofendemos o tempo todo. O amor de Cristo é um amor que não depende da ação do outro. Ele nasce de nós através do próprio Cristo e flui através de nós para as outras pessoas. É este tipo de amor que Jesus está falando que a gente precisa ter. Esse tipo de amor será dado mesmo para com aquelas pessoas que nos decepcionam, mesmo para com aquelas pessoas que nos agridem, mesmo para aquelas pessoas que nos traem, mesmo para aquelas pessoas que fazem tudo de errado. Eu quero lembrar vocês que, por exemplo, quando Jesus lavou o pé dos discípulos, ele lavou o pé de Pedro, que o amava, de João, de André, mas ele também lavou o pé de Judas. Então ele cuidou de todos eles. As pessoas ao qual Jesus curou depois estavam gritando, crucifique-o, crucifique-o. E mesmo assim, Jesus perdoou a todos nós. E aí Jesus diz nesse texto que vai ter um resultado. Qual é o resultado? Todos saberão que nós somos discípulos dele. Então o resultado do amor é uma identificação que nós somos discípulos de Jesus. Isso significa, como esse senhor, o sorriso, obviamente, por causa da camisa que ele está usando. Tá? O amor é como um uniforme. Como o uniforme do time que você usa. É claro que, por exemplo, se tivesse ali com a camisa do Vasco, o cara estava mais sério, mais choroso. Mas o uniforme identifica ele. Ele não serve Só para implicar com a Iane. Mas independente do time da pessoa, o uniforme é uma forma de reconhecimento para qual time aquela pessoa torce. Então, se o cara está com as cores rubro-negras, geralmente vai se identificar com o Flamengo. Se é um uniforme preto e branco, com aquela cruzinha de malta, vão dizer que ele é um vascaíno. Se ele é um uniforme grená e com verde, ele vai ser tricolor. Isso para os times do Rio de Janeiro. E assim tem outros times com outros tipos de cores e símbolos. O uniforme identifica o time que aquela pessoa está. O uniforme de uma empresa identifica que aquela pessoa pertence àquela empresa. O cristão
não precisa de um uniforme com símbolos para ser um cristão. O uniforme do cristão é o amor. Toda a comunidade cristã verdadeira, em que as pessoas se amem de verdade, naturalmente vai mostrar para as pessoas que nós somos discípulos. Ok? E aqui, é claro, eu não estou falando do amor da Júlia e do Tiago. É um outro tipo de amor lá. Nós estamos falando do amor uns pelos outros, independente de raça, nacionalidade, sexo ou qualquer outra coisa. É o amor fraternal, o amor que Cristo nos traz. Uma comunidade que vive esse amor de verdade, ela demonstra aos outros que ali há a presença de Jesus. Por isso o amor é muito importante. E aí, o livro nos desafia a como desenvolver esse amor. Vamos lá. João capítulo 1, verso 29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que o uso desse versículo em relação ao amor? Por uma palavrinha chamada perdão. E aí eu quero que vocês comecem a entender uma coisa. É impossível vocês amarem alguém se não aprenderem a exercitar o perdão. Para quem é casado, isso é mais fácil, né, Everaldo? Quem é casado aprende rapidamente a perdoar, porque senão comete homicídio. Entendeu? Então, assim, não tem jeito. Quem é casado já entende de perdão em 2 tempos, porque todo dia é assim. Você precisa perdoar, você precisa aprender a exercitar o perdão, você precisa aprender a desenvolver isso. Mas aqui nós vamos falar de perdão em alguns níveis, e ele começa no nível de Deus para conosco. Então, Filipenses capítulo 3, 13 a 14, o texto aí eu já botei para vocês. Diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por que isso? Vocês já ouviram dizer, alguém já disse alguma vez para vocês, perdoa a pessoa, liberta ela, não prende a pessoa? Já ouviram isso? Já. Então, as pessoas, o mundo nos ensina que nós devemos perdoar as pessoas para libertar as pessoas. Deixa eu contar um grande segredo para vocês. Quando você não perdoa uma pessoa, você sabe quem que está preso? Você. Eu mesmo. É você. Aliás, a Bíblia em Hebreus nos diz que o rancor, e quando você não perdoa alguém, vai trazer rancor para o seu coração. E a Bíblia diz que o rancor é uma raiz. E essa raiz cresce. Igual uma árvore. A árvore se desenvolve conforme a raiz dela cresce. Toda pessoa que não perdoa, a raiz cresce dentro do coração. É chamada raiz de amargura. E ela prende você. A pessoa que te ofendeu, ela vai viver tranquila. Às vezes ela vai até esquecer que te ofendeu. Quem fica com a raiz de amargura é você. Por isso Paulo está dizendo, olha, eu deixo tudo para trás, os meus erros ficam para trás. Então vamos lá. Em algum momento da nossa vida nós ofendemos a Deus. E a primeira coisa, lembrem, quem estava na EBD de domingo, eu estava explicando sobre o pecado. O pecado sempre, 100% das vezes, ele é uma ofensa a Deus. Algumas vezes, ele também é uma ofensa à sociedade ou às pessoas. Mas sempre, pecado é uma ofensa a Deus. E o que significa isso? Significa que antes de encontrar Jesus, e até mesmo depois de ter Jesus, eu já pequei muito. E eu preciso me livrar desse pecado. E como é que eu me livro desse pecado? Alguém sabe me dizer? Thaís falou que o pessoal do ON participava muito, do Jovem 316, porque eu sei que o ON demora para participar das coisas. Mas me falou que vocês eram mais participativos, gente. Me ajuda aí. Como é que eu me livro do pecado que eu cometia? Pedindo perdão? Pode ser. E se eu não era crente antes?
Por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Primeira coisa é por meio de Cristo. Segunda coisa é o quê? Ô Escles, abre sua Bíblia, por favor, em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. João 1:9. Isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ok, então se eu confesso os meus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Sempre que eu me arrependo, cometi um pecado e eu tenho verdadeiro arrependimento, eu posso pedir perdão. Se eu não era cristão, eu reconheço que eu era pecador, eu peço perdão e entrego minha vida totalmente a Cristo e passo a ser um cristão. Depois de cristão, quando eu peco, eu peço perdão a Deus. Deixa eu avisar uma coisa a vocês. Tem gente que pensa assim, mas se eu ficar fazendo o mesmo pecado toda hora, significa que você nunca se arrependeu. Mentira. Tem isso na cabeça. Se você tem um pecado recorrente, significa que é mentira, você está pedindo perdão a Deus, você está de palhaçada. A pessoa que se arrepende direito, arrepender-se é mudar de caminho. Eu peço perdão, eu tenho a certeza que Deus vai me perdoar e eu vou para um novo caminho. Só que eu quero que vocês se aprofundem ainda mais. E não fiquem apenas nessa questão simplesinha de perdão. Como é que verdadeiramente, em relação a Deus, aqui nós estamos primeiro em relação a Deus, eu posso mudar todo o meu passado? Há um segredo para isso e ele é Jesus. O segredo de mudar o seu passado é olhar para o seu passado não mais com o olhar humano, mas da perspectiva divina. Então você precisa olhar para a sua história do passado. Agora eu não estou falando dos pecadinhos que talvez você esteja cometendo hoje. Eu estou falando de toda a história do seu passado. Não importa o que você fez. Não importa se você estuprou alguém, matou alguém, se roubou alguém, ou se você apenas era alguém que mentia, que enganava. Não importa se você considera que o que você fez no passado é grande ou pequeno. O grande segredo da história, uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, uma vez que você recebe Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, é que você agora começa a olhar para o seu passado do jeito que Deus olha. E aí fica aquela pergunta, como é que Deus olha para o meu passado? Alguém sabe dizer? Bia, me ajuda aí, Bia. Como é que Deus olha para o seu passado depois que você entrega a vida a Cristo? Luísa, para de comer o cachorro quente e ajuda a Bia. Tá sem fone. Vou arrumar um microfone para ela só para ela parar de bobeira. Thaís, ajuda a Bia aí. De cada vez. Thaís, você tá aí ainda? Thaís, eu perturbando eles no chat, então tá dormindo. Não dá para falar tudo de uma vez. Thaís, ajuda a Bia aí. Gente, ninguém, meu Deus do céu. Que coisa é essa? Vou falar. O que eu acho? Fala. Eu acredito que a partir do momento que eu aceitei Jesus e eu pedi perdão pelos meus pecados, ele não olha para o meu passado. Na verdade, ele olha para mim hoje e não me enxerga fazendo o que eu fiz lá atrás. Ele me enxerga dando certo lá na frente, fazendo o que eu fui chamada para fazer lá na frente. Tá bem próximo, é quase isso mesmo. E não tá errado o que você falou, não. Não tá errado o que você falou, não. Eu apenas vou aprofundar você, porque eu quero que você olhe da perspectiva humana. Da perspectiva de Deus, ele diz, não vou mais lembrar dos seus pecados, não. E é exatamente o que ele faz. Mas agora eu quero que você junte a perspectiva humana e de Deus, porque nós vamos lembrar. Eu botei essa imagem de propósito para ajudar vocês. A imagem que está aí é de propósito para ajudar vocês. Para vocês perceberem como é que Deus olha para o pecado de vocês. Ele olha para Cristo. É por aí. Vamos lá. Uma vez que Cristo
nos perdoou e morreu na cruz por nós, ele remiu, uma das coisas que ele faz é remissão, ele pagou o preço de todo o meu pecado. No dia em que eu entrego a minha vida totalmente nas mãos de Jesus, todo o meu passado, eu não sou remido, gente, salvo apenas naquele momento que eu entreguei a vida a Cristo. Toda a minha vida, inclusive o meu passado, também foi remido por Jesus. Toda a dívida que eu tinha foi paga por Jesus. É por isso, como a Júlia falou bem, que ele simplesmente esquece o passado. Deus fala assim, aquela dívida está paga. No momento que você entrega a sua vida a Cristo, como Cristo pagou, Filipenses, vai dizer que Jesus pegou a cédula da dívida e rasgou ela na cruz. Então, todo o seu passado foi pago. Ponto. Então, você precisa olhar para os seus erros do passado entendendo o seguinte, eu pequei contra Deus, mas Cristo pagou o preço total. Você tem que parar de ser punido do passado, porque Cristo pagou o preço total. Aí, como a Júlia falou muito bem, ele também pagou o preço do futuro. Sacou? Então, ele pagou passado, presente e futuro. Nós vivemos essa liberdade porque ele fez isso. Vamos a alguns textos para a gente poder melhorar? Rogério, meu bom calvinista, lê para a gente 2 Coríntios, capítulo 5, 17 a 21. Júlia, abre sua Bíblia, por favor, em Isaías 43, verso 25. Larissa, abre a sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 8, verso 1. E Iane, deixa a sua Bíblia aberta em João 8, 36. Repete o meu, por favor, pastor. Romanos 8, 1. Tá falhando aqui. É para eu ler João? Iane, João 8,36, deixa aberto aí. Nós vamos começar primeiro com o Rogério, depois vamos para a Júlia. Está na tela para vocês os textos, para facilitar. Nós vamos com o Rogério, depois a Júlia, depois a Larissa, depois a Iane. Pode ir? Pode começar. Todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou, uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus está reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta de nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém. Então, o que o texto está dizendo? Que Jesus, naquela cruz, ele reconciliou a gente com Deus. Quando ele pagou o preço, ele nos reconcilia. Vamos lá. Quando você se reconcilia com alguém, o que acontece com a briga que vocês tiveram no passado? Ela fica no passado. Reconciliação significa que aquilo acabou. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, toda pessoa que crê em Jesus e que entrega a vida a Jesus, todo o pecado dela, tudo que ela fez, fica no passado. Acaba ali. Zera o jogo. E aí, o que Deus faz a partir dessa reconciliação? E isso é só para aquelas pessoas que realmente, lembra quando a gente fala, aceite Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Somente para quem entrega a vida a Jesus, os 3 próximos versículos vão nos mostrar o que acontece. Júlia, Isaías. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Então, no momento em que eu entrego a vida a Jesus, porque ele morreu na cruz por mim, eu creio e entrego a minha vida, Deus vira para mim e fala assim, fica tranquilo, eu sou aquele que apaga o que aconteceu no passado. Foi-se. Você entregou a vida a Jesus, imediatamente Deus apaga os seus pecados. Então, nós acabamos lembrando, eu vou explicar para vocês o porquê que nós temos que mudar a forma de lembrar o passado. Mas nós acabamos lembrando, Deus não. O passado para ele não interessa mais.
E aí o que acontece isso tudo? Larissa, Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, eu ia para o inferno. Eu estava morto. Tudo ia acabar no momento em que eu entrego minha vida a Cristo. A Larissa leu para a gente aqui o quê? A condenação também é finita. Acabou a condenação. Eu não sou mais alguém condenado ao inferno, à morte eterna. Agora eu estou liberto por Cristo. Então Deus apaga o meu passado e libera todo o meu futuro, porque a condenação que havia sobre mim vai embora. João 8,36. Fala pra gente, Anne. Se, pois, o Filho os libertar, vocês são verdadeiramente livres. Ora, se o Filho te libertar, então uma vez que você entrega a vida a Jesus, que você realmente recebe ele em seu coração, você é totalmente livre. Quando, Rogério, vou contar um pouquinho da sua história, pode? Pode. Quando o Rogério chegou na igreja, a gente teve muitas conversas. Em um dado momento eu perguntava para ele assim, você tem certeza que você é salvo? E aí o Rogério falou assim, não, eu não tenho certeza que eu sou salvo. Eu falei, então você nunca aceitou Jesus, nunca entregou sua vida a ele. E ele, não, mas eu entreguei, eu vivi, eu estava lá numa outra igreja, e eu levantei a mão, eu fiz não sei o quê. Eu falei, não me interessa. E foi assim mesmo, tá? Vocês sabem que eu não falo mais ou menos. Não me interessa, você não é crente, você não é cristão. Por quê? Porque uma vez que o Filho te liberta, você é totalmente livre. Se eu sou livre, eu tenho a segurança de morrer hoje. Eu tenho minha segurança de morrer hoje. Qualquer um de vocês, o medo da morte, gente, é natural do ser humano. Mas qualquer um de vocês que não tenha a segurança de morrendo hoje ir para o céu, entenda, você nunca conheceu Jesus de verdade. Você nunca entregou a sua vida totalmente a Cristo de verdade. Você não sabe quem Ele é. Você pode estar na igreja, você pode ter chorado, você pode ter cargo, você pode fazer o que for, você pode já ter sido batizado. Você ainda não entendeu o Evangelho e ainda não entregou a vida totalmente a Cristo. Porque uma vez que eu entrego a minha vida totalmente a Cristo, eu sou livre. Como a Larissa falou, imediatamente o que acontece com quem entrega a vida a Cristo é não há mais condenação. Jesus vai dizer para a gente que eu já passei da morte para a vida. Se eu já passei da morte para a vida, foi-se. Bom, por que eu estou contando isso tudo para vocês? Porque não importa o pecado que você cometeu no seu passado. Se você entregou sua vida a Jesus, você tem que olhar para o seu passado e se sentir livre de todo o pecado que você cometeu. Por quê? Porque Jesus te reconciliou com Deus e Deus, os textos que a gente leu todos, Deus te libertou, apagou os pecados que você cometeu e agora não tem mais nenhuma condenação. Você está verdadeiramente livre, porque assim o Filho o faz. Dúvidas até aqui? Nenhuma? O que significa tudo isso que eu falei até agora? Que da perspectiva de Deus, você não pode mais carregar a culpa do seu passado. Não importa o que você tenha feito no passado. Vou para o segundo ponto. O segundo problema é que você precisa perdoar a si mesmo. Por isso que eu disse para vocês que o segredo é olhar para a sua vida da perspectiva de Deus. Se você olha a sua vida da perspectiva de Deus, então você consegue se perdoar. Por quê? Vou contar outro segredo importante para vocês. Se você não se perdoa, você significa que você está se achando maior que Deus. Vocês entenderam o que eu disse? Se Deus me perdoou, se eu não me perdoo, quem sou eu para não me perdoar? Eu estou me achando maior que Deus. Vocês sabem qual foi a última pessoa que se achou maior que Deus na Bíblia? Yane, conta pra gente, qual foi a pessoa na Bíblia que tentou se achar maior que Deus? Lúcifer. Lúcifer. Deu certo? Não. Então vai dar certo para você? Não. Por isso que muitas vezes a gente carrega culpas. Se Deus me perdoou, se Ele me libertou, então eu preciso olhar para a minha vida não mais do meu jeito, com culpas, com um monte de coisa. Eu preciso olhar para a minha vida como alguém liberto e remido pelo sangue de Jesus.
1 Timóteo 1, 12 a 17. Quem não leu ainda, lê aí pra gente. Junão, você está com a gente ainda? Estou sim, pastor. Lê pra gente esse texto, então. 1 Timóteo, capítulo 1, 12 a 17. Tem uma Bíblia próxima de você aí que facilite? Peraí, eu vou pegar aqui. Yane, como é que é o nome da sua amiga mesmo? Eloá. Eloá. Eloá, não liga não. Eloá, não liga não, que algumas vezes eu vou perguntar seu nome, porque eu vou demorar para ir. Porque o pessoal não decora meu nome, eles me chamam de pastor. Aí é mole para todo mundo. Eu tenho que ficar decorando o nome de todo mundo. Então, algumas vezes eu pergunto de novo. Tá tranquilo. Pastor, 1 Timóteo? Isso, capítulo 1, verso de 12 a 17. 1, 12 a 17. Tá com óculos aí? Já peguei o óculos aqui. Aí. Vou ler então. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para um ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Amém. Olha só, eu quero que vocês marquem esse texto na Bíblia de vocês. Toda vez que Satanás tentar assaltar o coração de você, para você que já realmente entregou sua vida a Cristo, toda vez que Satanás tentar assaltar seu coração com culpas de coisas que você fez antes de ter Jesus, ou até mesmo depois de ter Jesus, se você verdadeiramente se arrependeu e pediu perdão a Deus, observe esse texto. Então vamos aprender uma coisa. Se perdoar ou perdoar alguém, perdão como um todo, não é amnésia. Perdão não é amnésia. Perdoar, eu sempre explico perdoar do seguinte: alguns de vocês devem ter cicatriz no corpo. Quem foi menino mais traquino, né? Quem foi enfermar bagunça, tem cicatrizes no corpo. Caiu em algum lugar, se cortou, aquela coisa toda. Quando você se corta, quando você cai, alguma coisa te machuca, durante um período aquilo dói. Depois que você trata, vira uma cicatriz, mas a cicatriz dói? Não, ela para de doer. Isso é como o perdão. Aquela cicatriz, eu tenho algumas, ela lembra o que aconteceu, mas ela não me dói mais. Quando você se perdoa, você lembra quem você era. Você lembra o que você fez de errado. Você lembra as bobagens, as ofensas que você fez contra Deus. Mas para de doer. Por quê? Pelo segredo que eu contei para vocês anteriormente. Você começa a olhar para a sua vida pelo olhar de Deus e não mais pelo seu. Por que eu pedi para vocês marcarem esse texto? Observa que Paulo, nesse texto, fala tudo o que eu disse para vocês até agora. Paulo olha para ele e ele fala quem ele era. Ele era alguém que era blasfemo, ele era alguém que cometeu muitos pecados. Ele fala, eu era o pior dos pecadores, eu fiz um monte de coisa, mas ele dá graças a Deus por quem ele é. Porque ele reconhece na vida dele, ou seja, ele olha para o passado dele, vendo o que Deus fez por ele. Ele não olha mais para o passado deles apenas para ver o que ele fez de errado. Ele olha para o passado dele e vê que Jesus remiu o passado dele. Ele não esqueceu quem ele foi. Ao contrário, ele usa quem ele foi para agora nos ensinar, para nos ajudar. Então, se no passado você fez algo de errado, se no passado você fez alguma grande bobagem, um grande pecado, que na verdade é só uma maneira de falar, grande pecado todo é igual, não importa. Você vai usar esse pecado até para ajudar outras pessoas que também cometem pecados.
e vai dizer, olha, eu também fui um grande pecador, também fiz grandes bobagens na minha vida, mas Jesus me libertou. Quando você aprende a se perdoar, você se perdoa exatamente porque Jesus já te perdoou. E você consegue ver isso. Lembre-se que isso é apenas para quem tem Jesus verdadeiramente no coração. Então, aqui eu escrevi para vocês isso, para vocês decorarem. Quem você é agora é resultado dos seus acertos e dos seus erros. O que formou você do jeito que você é são acertos e erros. Deus chama você do jeito que você é, com qualidades, com defeitos, com acertos e com erros. É Ele que vai mudar a sua vida. Mas talvez você diga, mas pastor, você não sabe, eu fiz grandes bobagens. Para mim é surpresa, para Deus não. Deus nunca é pego de surpresa com nossos erros ou acertos. Nunca. Ele é soberano. Ele conhece passado, presente e futuro. Deus não se assusta com nada que você faça. Ele não é surpreendido com nada que você faça. Nem de errado, nem de certo. Ele é Deus. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, faz um negócio para tirar um sorriso de Deus. Como assim? Nada surpreende a Deus. Antes do pensamento, como diz o salmista no Salmo 139, antes que o pensamento me venha à mente, Deus já sabe. Ele nunca é pego de surpresa. Então não importa o tamanho da bobagem que você tenha feito na vida. Deus já sabe. E Ele já sabia antes de você fazer. Não importa também o quão legal você fez algo. Deus também já sabia. Então olhe para o seu passado, olhe para os seus erros e veja o grande amor de Deus por você. Ele te recebeu do jeito que é. Agora, quem verdadeiramente entrega a vida a Cristo, quem verdadeiramente é salvo, será também transformado por Jesus. Ninguém que entrega a vida a Cristo permanece o mesmo. Por isso a Bíblia diz para a gente que pelos frutos vocês conhecem quem é e quem não é de Deus. Ou você vai para Efésios e Paulo vai dizer, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que matava não mata mais. Aquele que fazia sexo fora do casamento não faz mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que ficava bêbado pela rua não fica mais. Aquele que fazia coisas contra os outros não faz mais. Há uma mudança de vida. Essa mudança vem também de você receber o perdão e de você perdoar. E de você também se perdoar. Entendendo que Jesus, quando morreu na cruz, morreu por tudo. Deixa eu contar uma história que talvez ajude vocês. Deixa eu ver se alguns de vocês já devem ter me escutado eu contando essa história. E alguns não, como o Everaldo, que está aí, que não conhece o jeito da gente pregar. Mas deixa eu contar uma história que eu gosto muito, me impactou muito. E eu acho muito importante a gente lembrar. Um certo jovem, ele queria fazer uma viagem. Então vamos colocar que ele resolveu sair do Brasil para a Itália. E na época dele a viagem era só de navio, demorava muitas semanas para poder sair do Brasil, cruzar o oceano e chegar até a Itália de navio. E aí esse jovem passou uns 2 anos trabalhando, tipo Escles assim, fazendo um monte de cabelo e tal, não sei o quê, se preparando para poder juntar o dinheiro para fazer aquela viagem de cruzeiro. E aí ele juntou o dinheiro, foi lá e pagou à vista para poder fazer aquele cruzeiro até a Itália. E sobrou só um pouquinho de dinheiro. Ele falou assim, bom, com esse pouquinho que sobrou, eu vou comprando, né, alguma coisa. Aí ele foi no supermercado, que era mais barato, antes da viagem, comprou um montão de biscoito, falou, vou comer biscoito daqui até a Itália. Tudo beleza. E aí ele entrou no navio bonito, aquele cruzeiro maravilhoso e tal. E aí veio o primeiro dia, o segundo dia, e aí o pessoal ia lá, chamava ele para almoçar, para jantar, ele não tinha dinheiro para isso. Ele, não estou com fome não, ia lá e comia o biscoito. Lá pelo 4º, 5º dia, acabou o biscoito. E aí, no dia seguinte, quando chamaram ele para o café da manhã, para o almoço, ele, não estou com fome não, e tomava água, já fizeram isso? Com fome você toma água para tentar passar a fome? E ele foi fazendo isso. Ele aguentou um dia, aguentou 2, no 3º dia ele não aguentava mais. E aí, de novo, o marinheiro bateu, senhor, está na hora do almoço, vamos lá almoçar. Ele falou, eu não aguento mais. Ele falou assim, todo sem graça, assim, me ajuda. A Maria falou, o que eu posso te ajudar, senhor?
Ele, rapaz, eu trabalhei 2 anos, paguei a viagem de cruzeiro, e aí eu comprei um monte de biscoito, meus biscoitos acabaram, já faz uns 3 dias que eu não como nada. Deixa eu lavar o convés, eu faço qualquer coisa, eu lavo o prato, mas eu preciso comer alguma coisa, me ajuda, como até o resto que tiver. E aí o marinheiro deu um sorriso para ele não entendeu muito bem. O marinheiro falou assim, senhor, o senhor pode ir lá e comer. Ele, eu posso, mas como é que eu vou pagar? Ele, senhor, quando o senhor pagou sua passagem, todas as refeições da viagem estavam inclusas. O senhor pode comer o que quiser e o quanto quiser, porque está tudo pago. Essa ideia é a mesma de Jesus na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, tudo o que você precisa para viver essa vida do jeito de Deus, para viver uma vida abundante e para ter sua passagem paga para ir direto para o céu, tudo foi pago. Você só precisa viver essa vida em Cristo. Você não, na verdade, a gente não tem que fazer nada. A gente só precisa seguir os mandamentos dele. O perdão, ele te liberta para você aproveitar tudo isso. Para que você possa viver, se perdoar, receber o perdão de Deus, permitirá você crescer e ir para o futuro que Deus tem para você. Vamos continuar. Outra coisa importante é que você precisa perdoar os outros. Martinho Lutero certa vez disse, você não pode evitar que os pássaros voem acima da sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninhos. Eu gosto muito dessa frase porque ela lembra o seguinte, quando você não perdoa alguém, quando você fica segurando as coisas, você fica remoendo o problema. E remói, e aquilo toma conta da sua cabeça. Mas quando você perdoa, você liberta tudo. Você está livre. Então, quando você recebe o perdão de Deus, quando você libera o perdão às pessoas, quando você faz, você está livre. Então, você não pode impedir que as pessoas te magoem. Você não pode impedir que as pessoas façam algo contra você. Mas você pode impedir que a raiz de amargura cresça dentro de você. É como impedir que os pássaros façam ninhos na sua cabeça, liberando todo o seu ser através do perdão. Só que perdoar não é deixar para lá. E para isso eu quero trazer para você o exemplo de José. José mostra para a gente o quanto o perdão nos liberta. José se tornou governador do Egito e um dos grandes motivos foi confiar em Deus a tal ponto de perdoar, de liberar perdão, de se libertar de toda a mágoa contra os irmãos dele. Lembram da história de José? Estava lá, tinha ações de Deus, era amado pelo pai dele e os irmãos dele, os próprios irmãos dele, o pegaram e o venderam como escravo. Na verdade, eles queriam até matá-lo, mas o venderam como escravo. José foi escravo e depois foi para a prisão. Isso tudo durou 13 anos da vida dele. Por 13 anos da vida dele, ele perdeu a liberdade, ele se tornou escravo, depois se tornou um preso e ele amargou muita coisa. O que libertou o José foi a confiança do Deus que ele conhecia e o perdão. Olha só o que diz a Bíblia para a gente em Gênesis 45, de 5 a 7. Agora, não se aflijam, ele falando para os irmãos dele, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes vida com grande livramento. Queridos, José suportou 13 anos de escravidão, ele suportou todo o mal que os irmãos fizeram contra ele, porque ele cria em Deus. Olha só a maneira como José olha para a vida dele. Lembra que eu falei para vocês? Olha para o passado de vocês como Deus olha. José olhou para os irmãos e falou assim, não se recrimina não. Vocês me venderam, vocês achavam que estavam me fazendo mal, mas na verdade Deus estava sob o controle de tudo o tempo todo. Foi Deus que me mandou para cá, foi Deus que me preparou para agora, inclusive, salvar a vida de vocês. Não só para salvar todo o povo, mas para salvar vocês. José só foi capaz de fazer tudo isso, porque ele não olhou para a história dele com mágoa, com rancor.
Fizeram mal para mim. Os meus próprios irmãos fizeram isso. Sabe essa choramingação que as pessoas vivem? José olhou e falou assim, não, meus irmãos até acharam que estavam me fazendo mal, mas Deus fez isso. Olha só, Gênesis 50, 20, para vocês não acharem que eu estou falando só por falar. José falando, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Não importa o que fizeram contra você, se você verdadeiramente entregar sua vida a Jesus, se você verdadeiramente confiar em Jesus, se você receber o perdão do Pai, se você se perdoar completamente, sabendo que Jesus já te perdoou e já te purificou de todo o mal, de toda a injustiça, como essa que eles leu para a gente lá atrás. Se você fizer isso, se você olhar para o seu passado lembrando que Deus é soberano, e que nada estava fora do plano dele, e que ele te recebeu do jeito que você é, como Paulo nos mostrou lá em 1 Timóteo 12, 1 Timóteo 1, de 12 a 17. Se você viver como Paulo, que enxergou isso, você vai poder dizer como José, não importa o mal que tentaram contra mim, Deus torna em bem, e torna em bem para me usar, para me dar o privilégio de ser instrumento na mão dele. Eu digo para vocês, eu sei o quanto mal pessoas já fizeram contra mim, inclusive pessoas da minha própria família. Eu tive um pai muito complicado. Por muitas vezes na minha vida, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas por muitas vezes na minha vida eu tive que pegar água, sal e vinagre para passar nas feridas das minhas costas e das minhas pernas, da maneira como meu pai me batia. Eu fui largado para baixo e para cima, eu sofri preconceito de muita gente. Eu não tinha muito quem me defendesse, até Jesus entrar na minha vida. E eu era extremamente tímido. Quem conhece a Bia, minha filha do meio, já viu como é que Bia é toda tímida, toda na dela? Eu era muito pior que a Bia ainda. Jesus mudou a minha vida e hoje ele me usa para tirar pessoas que estão da morte eterna para a vida eterna. Hoje, como pastor, eu levo a mensagem de transformação de outras vidas. Você pode fazer a mesma coisa. Eu não precisa ser pastor para isso não, porque eu já fazia isso antes de ser pastor. O que você precisa? Entregar-se a Cristo, aceitar o perdão, aprender a perdoar. Quando meu pai faleceu, um amigo que não me via há muito tempo, ele conseguiu falar comigo pelo Facebook. E aí pediu meu telefone, me ligou, eu falei, como é que você está? Ele, eu soube que seu pai morreu. Eu falei, sim, meu pai morreu. Eu só queria te fazer uma pergunta que está no meu coração. Eu falei, fala. Você conseguiu perdoar o seu pai? Eu falei, graças a Deus, há muito tempo atrás. E não foi logo que eu me converti, não. Foi quando eu aprendi o que eu estou ensinando para vocês hoje. Não foi com esse livro que a gente está podendo aprender. Mas quando eu li a história de José e aprendi, eu consegui liberar meu coração de tudo que meu pai e tantas outras pessoas fizeram contra mim. Libere o seu coração ainda hoje de qualquer mágoa ou qualquer coisa que alguém tenha feito contra você. Libere o seu coração das coisas que você mesmo fez de errado, entendendo que se você confessou esse pecado diante de Deus, se você entregou sua vida a Cristo, Deus já te libertou. Já te libertou. E aí eu quero dar esse exemplo para vocês que o perdão é a chave de libertar você da cadeia. Chave completa. Pedro e Judas que eu botei aí para vocês é por quê? Alguém consegue adivinhar por que eu estou usando o exemplo de Pedro e Judas? Vocês lembram da história dos dois? Tá todo mundo me abandonando. Meu Deus. Sim. É porque os dois traíram. Exatamente. E qual foi o resultado da traição dos dois? Um foi renovado, né, de certa forma assim, e o outro morreu amargurado. Exato. Judas se suicidou, é o que a gente entende biblicamente, morreu amargurado porque ele não aceitou o perdão de Jesus, ele não se arrependeu de verdade, ele teve remorso. Pedro, por outro lado, ele amargurou, tá? Doeu nele. Ele fugiu. Ele sentiu o que era realmente porque ele negou Jesus. E era uma traição também. Só que ele
depois teve um encontro com Jesus, está registrado em João 21, e Pedro foi renovado por Cristo e se tornou um dos grandes líderes da igreja. Tudo isso porque ele aceitou o perdão de Deus e foi liberto de toda a amargura, liberto de toda a culpa, liberto de tudo que atrapalhava a vida dele, que atrapalhava ele a se tornar o grande Pedro que ele se tornou depois. Perdão. Ele está disponível para você. Basta você pegar a chave e abrir a porta. Por último, para a gente poder terminar, depois que você aceita o perdão de Deus, que você se entrega totalmente a Jesus, você precisa viver em comunidade. Vamos lá? João 1, 12, 13. Escles, lê para a gente aí. Contudo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, todo mundo que recebe a Jesus, né, dizem aí que todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que não é não. A Bíblia diz que apenas aqueles que recebem a Jesus, que creem nele, que entregam suas vidas totalmente a ele, essas pessoas ganham o direito de verdadeiramente serem filhos de Deus. E aí, filhos de Deus se tornam irmãos. E é por isso que na igreja nós chamamos uns aos outros de irmãos. Porque recebemos o direito de ser filhos de Deus. E como filhos de um mesmo Pai, nos tornamos irmãos. Efésios 1, 22 e 23 vai dizer que nós somos o corpo de Cristo, formado de muitos membros. É o que também nos diz 1 Coríntios 12, 14. Somos muitos membros e um só corpo. Então nós precisamos viver como um corpo, viver como um só, vivermos juntos. Essa é a diferença da questão. E aí, eu vou pedir uma outra pessoa que leia para a gente Hebreus 10, 25. Iane, lê para a gente Hebreus 10, 25. 10, 25? Isso. Cadê? E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então, Hebreus diz para a gente precisa congregar. Hoje a gente está usando o Zoom para poder congregar. O texto mostra para a gente que nós somos uma comunidade. Tudo na Bíblia tem a ver com comunidade. Aí vamos voltar ao princípio do que a gente começou a conversar. Se nós estamos falando em amor, o mandamento é amem-se uns aos outros. Como é que a gente pode se amar se a gente não for uma verdadeira comunidade? Como é que nós podemos dizer que a gente se ama se nós não congregamos juntos? Se nós não somos amigos? Se nós não saímos juntos? Se nós não nos divertimos juntos? Se nós não choramos juntos? Só existe uma verdadeira comunidade. O verdadeiro amor ele é manifesto se verdadeiramente estivermos juntos. E aí eu vou pedir, Júlia, lê pra gente João 17, de 21 a 23, por favor. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Deles a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amaste, como igualmente me amaste. Gente, Jesus é muito claro na oração dele. Se a gente for se formos uma verdadeira comunidade, formos uma comunidade que se ama, uma comunidade que cuida um dos outros, que tem verdadeiro amor. Eu vou esquecer um pouco a palavra mundo que Jesus usou. Pinheiros, nós saber que Jesus foi enviado.
enquanto houver briga, e aí vamos falar um pouco da nossa igreja, quantas brigas a nossa igreja já teve? Essas brigas afastaram pessoas de Jesus. Se nós somos um só, unidos em amor, ajudando uns aos outros, amando verdadeiramente uns aos outros, perdoando uns aos outros, resolvendo o que tiver que resolver uns com os outros, então a cidade toda e o mundo todo verdadeiramente vai olhar para nós como quem veste o uniforme de discípulo de Jesus e vai dizer: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus enviado ao mundo para tirar o pecado do mundo e salvar a todas as pessoas. Esse é o poder de viver em comunidade. Esse é o poder de sermos igreja de verdade. Esse é o poder de ver o mandamento de Cristo como Ele manda. Viver mesmo, obedecer, de ser submissos completamente, de sermos um só em Jesus. O poder disso é que a maior testemunho evangelístico que podemos ter é sermos verdadeiramente unidos em amor em Cristo Jesus.